e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ou uma terra distante. Diga comigo, distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Houve naquela terra uma grande fome, guarde isso. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Diga comigo, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias em seus pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha, volta lá, porque o recebeu o quê? Note que o empregado entendeu por que o pai fez a festa, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, insistia com ele, dizendo, insistindo com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas, acabou? Amém. Acabou triste, né? Sabe como acabou? Acabou sem saber se o filho entrou para a festa ou não, se o filho foi para casa ou não foi, porque essa decisão é você que toma. É você que decide entrar na festa ou não. É você que decide celebrar a volta do seu irmão ou não. Fecha os teus olhos, Pai. Fala aos nossos corações. Eu sei que tu podes todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu acredito, Senhor, na bondade do teu Espírito Santo.
e sei que o Senhor pode produzir uma revelação aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar e pode aplaudir a Jesus? Esta é a parábola do filho pródigo. Bom, nós poderíamos mudar. A Bíblia diz: qualquer um que tirar um tio ou uma vírgula da palavra será-lhe tirado do reino dos céus, ou lhe acrescentado, né, se lhe acrescentar será-lhe acrescentado no fogo do inferno. Mas a gente poderia mudar, apesar que na minha Bíblia aqui no tablet não tem tema. Esse tema ele não é bíblico, esse tema ele é humano, a parábola do filho pródigo. Então você tem lá todos os textos e aí você divide e você escolhe. Esse tema não é inspirado, só para vocês entenderem. Aliás, nenhuma epígrafe da Bíblia ela é inspirada. O que é inspirado é a Bíblia. Inclusive tem algumas Bíblias que elas vêm meio que no seu original, sem tema nenhum, só com a divisão de livros, capítulos, né, e versículos. Então, tudo emendado. Aí você tem a opção, que é aquelas bíblicas mais interativas, você tem a opção de escolher o tema. E a gente pode mudar o tema. Ao invés de colocar aqui a parábola do filho pródigo, a gente poderia pôr a parábola do pai amoroso, ou a parábola do pai que entende, do pai compreensivo, ou a parábola do irmão que não... Do irmão que estava dentro da casa e nunca se conformou em estar dentro da casa. Então, você pode fazer vários tipos de colocação, até porque a palavra pródigo não tem a ver com aquele que vai embora. A palavra pródigo não tem a ver com desviado, a gente sempre associa. A palavra pródigo tem a ver com aquele que gasta sem controle. Essa é a tradução mais perfeita para a palavra pródigo. Por isso esse jovem ele é colocado como pródigo, não pelo ato de sair e não pelo ato de voltar, mas ele é pródigo pelo ato de gastar sem controle, gastar dissolutamente, não tem noção. Então a gente tem muitos pródigos dentro da igreja que nunca saíram da igreja, mas são pródigos. É só você ver seu cartão de crédito como é que está. Então nós temos pródigos aqui dentro que são extremamente consumistas, que gastam sem controle, que não tem nenhum tipo de sensibilidade ao gastar. Mas como hoje é o Dia dos Pais, eu queria me ater um pouquinho, talvez, na história de pai e filho, ou de filho e pai, e na reação de um filho, e na ação de um filho, e na reação do pai mediante a ação do filho. É uma história bonita, e essa história retrata exatamente uma família. Não sei por que o texto coloca a ausência de uma mãe, talvez porque a mãe já tivesse falecido, ou de alguma forma podia ser, eu não sei, só sei que aqui retrata a história de um pai com 2 filhos, e talvez porque queria retratar também a história do Pai Eterno, e como o Pai Eterno nos trata diante de situações adversas. Esse filho mais novo, ele chega para o pai, e no texto, é exatamente isso que o texto diz. A Bíblia começa dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço, eu quero que os versículos fiquem fixados ali, para a gente ir acompanhando. O mais moço deles disse ao pai, olha lá, o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da minha fazenda que me pertence. Como que você vai pedir uma herança? Isso sempre foi contra a lei. Você chegar para um pai e dizer: pai, é o seguinte, eu quero ir embora, eu não estou muito feliz na casa, a casa aqui está meia chata, meia cafona, a casa aqui não está muito legal, aqui tem horário para chegar, eu tenho que ficar me retratando, e eu, quando venho da faculdade, ou quando eu venho da escola, eu percebo que os meus colegas podem ir para o barzinho beber uma, eu consigo perceber que os meus colegas podem passar a noite e ir para casa. O senhor é meio antiquado, o senhor é meio passado. Então, faz o seguinte, pai, eu quero viver a minha vida. Dá-me parte da minha herança, a parte que me cabe. Dá-me parte dos meus bens que me cabe. Ninguém pede herança antes do pai morrer. Nenhum
pai espera do filho pedir a herança antes que ele morra? Espera. Quem é pai aqui? Nenhum. Se o filho entendesse o inverso, ele diria: pai, eu vou cuidar de você na sua velhice, porque a ordem é: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Isso é mandamento. O filho, além de não pensar no futuro do pai, o filho estava pensando no futuro do pai. O filho estava pensando no futuro de quem? No futuro dele. O filho se tornou um egoísta de mão cheia. O filho não estava pensando que, seguindo os conselhos do pai, ele poderia ter uma vida abundante. O filho estava pensando: se eu seguir os meus próprios instintos, aquele que deveria ser a referência do filho, agora não era. Agora a referência do filho eram os colegas de escola, a referência do filho eram os que estavam lá fora. E diga-se de passagem, não era um pai falido, fracassado, derrotado, era um pai fazendeiro, era um pai rico, era um pai que tinha servos, era um pai que, quando o filho chegava na casa, tinha a roupa passada, porque os servos faziam tudo, tinha a casa limpa. Eu não sei o que esse filho pensou, mas eu acho que ele pensou que poderia ser mais, baseado em um orgulho que acabou sendo, de fato, um verdadeiro, e eu digo um verdadeiro insulto ao pai. Mas o pai era compreensivo. Olha o que o pai fez. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o meu filho que fica, ele tem o direito de tanto. Você tem o direito de tanto. 50% é meu. Se fosse hoje uma divisão justa, seria basicamente essa. 50% ainda é direito meu, porque eu estou vivo. E a gente divide os 25%. 25% que seria do meu filho. Vamos fazer uma avaliação. Mesmo antes, e toda divisão de herança, né, nesse contexto aqui, de forma precipitada, ela pode gerar algum tipo de prejuízo para qualquer uma das partes. Mas só sei que 25%, vamos fazer uma avaliação. Vou te dar. É um direito seu. E você quer antecipar seu direito? Então toma. Dá lá seus 3 milhões de reais. Vamos dizer que a fazenda valeria lá 10 milhões. O filho fez um cálculo, eu com 2,5 milhões, eu vou fazer a minha vida. Se fosse hoje, né, que o mundo da internet é que, às vezes, dita as regras na maioria da cabeça dos jovens. O jovem com 2,5 milhões, não, vou comprar, sei lá, uma Ferrari de 1 milhão, uma Lamborghini, né? Vou comprar um carrão, aí eu vou ser respeitado, porque eu já percebi que respeitado aí no mundo é aquele que anda bem vestido, desce de um carrão. O mundo nos mede conforme nos vestimos e conforme nos transportamos. Então, talvez este filho compra um carrão, vai lá, coloca 1 milhão e faz alguns cálculos. 1 milhão, se der um juro baixo por mês, ainda vai dar lá 0,5%. Se fosse 10%, seria 100 mil. Se fosse 1%, seria 10 mil. 0,5% de 1 milhão, daria 2.500, só isso de juro. Mas talvez ele pensou, eu me viro com algumas coisinhas. O que ele não imaginou é que o mundo lá fora, ele é atrativo. A vitrine do inferno, ela é bonita. Porque o diabo tem vitrine. Quando você entra lá dentro, o produto é outro. Na vitrine do inferno, está festas, está alegria. Na vitrine do inferno, tem danceterias, tem balada, tem uísque, tem rodada de todo tipo de bebida, tem drogas, tem sexo, tem tudo. Mas quando você entra porta adentro, tem AIDS, tem gente morrendo, tem gente se matando, tem homens caídos, bêbados na sarjeta, tem pessoas que tiveram uma vida extremamente regada pela riqueza, que hoje estão nas sarjetas, bêbadas, drogadas. E esse jovem não tinha a habilidade
para lidar com este mundo, se ele não tinha habilidade para lidar com ele mesmo, como que ele ia lidar com os apelos do mundo? E ele começa a gastar mais do que ele ganhava. Salomão diz assim, ó, aquele que ganha sem muito pedir, perde sem pouco perceber. Salomão continua dizendo, Salomão não disse isso, isso é uma interpretação do versículo que diz, as riquezas, é isso que Salomão disse, as riquezas que rapidamente vêm, facilmente se vão. É isso que Salomão diz. Ou seja, aquele que ganha sem muito pedir, perde sem pouco perceber. E essa herança, não que toda herança seja maldita, mas essa, para ele, se tornou maldita. Primeiro porque ele não honrou a origem. E quando você não honra a origem, você não sabe o preço que foi pago. E quando você não sabe o preço que foi pago, você vende por um preço de bagatela, um preço de banana. É por isso que a maioria dos filhos que herdam herança e não honram a origem, eles simplesmente destroem a herança. Você vai comprar uma casa que vale 500 mil por 200. Por quê? Porque a briga é tanta que aí na briga um diz, não, eu quero vender porque eu quero a minha parte. Tá bom, então tá bom. Aí o advogado fica lá com 30%, né? Aí os filhos, na ganância, é melhor um pouco do que nada, porque senão meu irmão vai tomar tudo de mim, porque senão minha irmã vai tomar tudo de mim, e daqui a pouco eles acabam transformando aquilo em nada. E como o muito já virou pouco nas mãos, e o pouco não caiu o suor deles, e eles não entendem o poder da honra, faz qualquer coisa. Vamos para a churrascaria, vamos para o shopping, vamos torrar, vamos gastar. Era um dinheiro que a gente não tinha mesmo. E foi isso que esse jovem fez. Agora, a Bíblia diz, no versículo de número 14, e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Duas coisas aconteceram. Primeiro, ele gastou tudo. Ele perdeu o senso de quanto podia gastar. E ele foi gastando e gastando. E daqui a pouco passava cartão aqui, cervejada, rodada e tal, e festa, e mulheres, e etc. Até que um dia ele chama os amigos, rodeado de amigos. Rodeado de amigos. Aí ele se sentiu o cara mais feliz do mundo. Até que um dia ele chama os amigos, vamos ali tomar uma e tal. Passa o cartão. Saldo negativo. Rejeitado, né? Transação não autorizada. Aí ele pega, não, passe outro. Transação não autorizada. Passa o outro. Transação não autorizada. Aí ele volta para os colegas lá e diz, ó, não deu certo ali, alguém tem um dinheirinho para... Não, eu não tenho. Aí o rapaz diz assim, ó, deixa teu Rolex aí para pagar a conta. Aí já vai ficando o pouco que tem. Outro dia ele liga para um amigo e diz, ó, estou sem dinheiro, você não tem um dinheirinho para a gente tomar cerveja, para a gente curtir essa noite? Tenho não. Aí os amigos vão sumindo. Não é assim? Outro dia ele se vê, penhorou tudo que tinha. Outro dia ele se vê tendo que vender as roupas de marca, vivendo de forma terrível. E como que se não bastasse, porque não é só seu dinheiro, é seu dinheiro. E a Bíblia diz que ele foi... Volta um versículo atrás, por favor. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para onde? Só para uma terra ou para uma terra? O que significa isso? Ele falou, eu quero ir para muito longe do meu pai. Eu não quero nem saber de história. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu nunca mais quero ouvir falar o nome dele. É basicamente isso. Para que meu pai não fique indo atrás de mim me azucrinar. Para que meu pai não fique, nem descubra onde eu estou, para não se intrometer na minha vida. Eu quero ir para muito longe. E ele foi para uma terra longínqua.
E é interessante que o inesperado às vezes acontece. Acaba-se tudo e a Bíblia ainda diz. Agora sim, pode ir para o versículo 14. Agora diz a Bíblia que ele foi para uma terra longínqua, gastou tudo e na terra ainda veio o pior. Houve uma grande fome. O país que ele tinha ido, a terra para onde ele tinha ido, entrou em crise. E quando a fome se instala, o pouco que sobra se torna caro demais. Então, nem que ele tivesse dinheiro agora, ele ia ter que gastar do mesmo jeito. E a Bíblia diz que ele começou a padecer o que ele nunca tinha padecido. Necessidade. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. Se algum dia você começar a sentir necessidade, lembre-se, isso chama-se ausência do Pai. E agora eu estou falando no sentido espiritual. Necessidade de paz, necessidade de alegria, necessidade, eu preciso de uma bebida para me ter paz, eu preciso de alguma coisa para eu... Não, você precisa de Deus, do Pai. O abandono, o distanciamento do Pai causa esta necessidade. Enquanto você tem algo para camuflar a necessidade, para maquiar a necessidade, dinheiro, mas chega um momento que se torna insignificante. Nada no universo substitui a presença de Deus, nada. E ele começa a padecer necessidades. E aí ele começou a procurar emprego. O patrão dos empregados de seu pai, porque ele era patrão, agora ele vai procurar emprego. E a Bíblia diz que um cidadão daquela cidade falou: olha, eu tenho um emprego aí, mas é para cuidar de porcos. Sabe o que é cuidar de porcos na cultura judaica? É uma profissão amaldiçoada, porque o porco é um animal imundo. Então, para os judeus, a pior profissão que poderia se existir era cuidar de porco. Era uma profissão amaldiçoada, literalmente. E ele se rende a isso para sobreviver de migalhas. Não era uma profissão bem paga, nessa situação ainda pior, porque a terra estava em crise. Vocês podem perceber que a crise chegou no mundo, pelo menos aqui eu creio que tem alguém que teve seu salário reduzido de alguma forma. O que as empresas fazem? Reduzem, porque é crise. Já estava em crise a terra, e agora ele vai apacentar porcos. E a Bíblia diz, no versículo de número 16, que ele sentia vontade, ele não comia, ele sentia vontade de encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Em outras palavras, que situação, hein? Aquele que se sentiu bam, agora com inveja dos porcos. Invejava, os porcos tinham o que comer, mas ele não tinha. O distanciamento de Deus causa isso. A pessoa tem dinheiro, tem tudo, tem riqueza, mas não tem Deus. Daqui a pouco entra numa situação de caos emocional. Tem gente milionário que tem inveja da felicidade que você tem, da alegria que você tem, do sorriso que você tem, que eles não conseguem ter, da família que você tem, que não é constituída por palacetes, que não é constituída por móveis importados, não, pela família, pelo lar que você tem, porque lar não está associado a bancos, lar não está associado a sofá, a casa, a madeira, lar está associado à comunhão, à paz, amor, à harmonia, à reciprocidade. É isso, lar é isso, a alegria nas mínimas coisas. E ele não, começou a ter inveja dos porcos, até que um dia, no versículo 17, ele cai em si. Não sei quantos anos passou, talvez 10, 15, 20, 30, não sei. Ele cai em si e ele começa a lembrar: o que é que eu estou fazendo aqui?
quantos jornaleiros de meu pai, quantos trabalhadores de meu pai. Tem pão? Tem pão? Não, não tem pão. Tem o quê? É diferente. Na casa do pai, não é? O pai não era um pai mesquinho, porque tem patrão também que é mesquinho. Um pãozinho para você, tem empregado, tem patrão que faz a empregada comer uma comida diferente. Essa é a comida do patrão, mas você vai cozinhar a sua comida. E eu já sei de casos de empregados que fazem de patrões que fazem os empregados levarem comida de casa. O nível de mesquinhez. Esse pai, ele era diferente. Ele produzia abundância de pão. Na casa do pai sempre terá abundância. Até aqueles que não fazem, que dizem assim, mas eu não faço jus para ter. Mas está na casa do pai, vai ter abundância. Mesmo aqueles que não exerçam muitas funções, que se sintam insignificantes, mas está na casa do pai, tem abundância para a sua vida. E ele pensa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, perecendo de fome. Aí vem a coragem. Decisão, diga comigo, decisões. Decide o nosso destino. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei, ele já preparou a mensagem antes que ele ia transmitir para o pai. Ele já preparou o pedido de perdão. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse filho, ele sai cheio de prepotência, cheio de orgulho, cheio de arrogância. E a Bíblia diz, os que se exaltam serão humilhados. Só tinha um caminho, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E o caminho agora era o caminho de humilhação. E ele se humilha dentro de si, ele cai em si, ele reconhece. E ele diz, eu tenho que pelo menos tentar. Eu não sei se meu pai vai me aceitar. Meu pai tem todo o direito de não me aceitar. Meu pai tem todo o direito de não me aceitar, mesmo como filho. Nem como empregado. Meu pai tem o direito de me tocar. Se ele quiser, ele o fará. E talvez existia ainda um pequeno resquício de medo. Talvez agora o medo do filho não era de apenas voltar, era de ser rejeitado pelo pai para sempre. Porque ele sabia que a rejeição do pai para sempre significaria a sua derrota eterna. E ele diz, eu irei ter com meu pai, mas eu vou dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Me dá pelo menos a oportunidade. E a Bíblia diz, e levantando-se foi para o seu pai. E quando estava longe, o que a Bíblia diz? Quem viu? Ele viu o pai ou o pai viu ele? Lê o texto. E quando estava longe, vírgula, o que diz? Ele viu o seu pai ou o pai viu ele? Não é ele que viu o pai. Viu o seu pai. O pai viu o filho. Então não é o filho que de longe vê o pai. É o pai que de longe vê o filho. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quem é que teve compaixão? Foi o filho ou o pai? É por isso que o pai viu, e quando o pai viu, o pai se moveu de íntima compaixão. Agora, quando o pai o viu,
O pai o viu porque o filho chegou e bateu na porta? Quando o pai o viu porque o filho chegou gritando: ei, pai, é isso? Não. Quando o pai o viu, ele estava onde? Só consegue ver de longe quem está esperando. Sabe por que o pai o viu? Porque em todo o tempo que o filho foi, achando que nunca mais ia voltar, o pai tinha convicção: a qualquer momento meu filho vai voltar. O pai nunca esqueceu do filho. O pai todos os dias saía na varanda da fazenda e ficava olhando a porteira lá longe, esperando a volta do filho. Mas o filho não volta com a BMW, com a Ferrari. O filho não volta com o terno importado, né? O filho não volta. O filho volta como um mendigo. O filho volta com os cabelos sujos, com a barba grande. O filho volta com a roupa rasgada. O filho não volta com o cheiro de um perfume importado, não. O filho estava trabalhando, cuidando do quê? De porcos. Porcos têm um bom cheiro? Não. O filho volta exalando um cheiro horrível, uma catinga horrível. Pelo filho, ele talvez pensou: eu vou chegar lá, e quando eu estiver na porteira da fazenda, vou ver se vejo um empregado, vou ver se peço para esse empregado emprestar a roupa dele, vou pedir uma toalha, um sabão, alguma coisa, vou descer no riacho, no ribeiro, vou tomar um banho, porque como que eu vou chegar perto do meu pai assim? Vou ter que fazer a minha barba, vou ter que limpar meus cabelos, porque senão meu pai nem vai me reconhecer, e quando me reconhecer como um mendigo, vai me enxotar de uma vez por todas, vai apontar o dedo em riste e vai dizer assim: bem feito, rebelde. A grande verdade é que o filho nunca tinha descoberto a verdadeira intenção do pai. E sabe por que pessoas sofrem? Porque ainda não conhecem com profundidade o amor do pai. O dia que as pessoas entenderem o verdadeiro amor do pai, as pessoas vão entender que a vida é muito mais simples do que se imagina. E o filho na expectativa de chegar escondido. E quantas vezes nós chegamos meio que disfarçadamente, vou pedir oração para um, e a gente não percebe que o pai está todos os dias na janela do céu, olhando e esperando. E antes que você viesse a esse culto hoje, o pai já estava te aguardando. Ele já tinha escrito no seu livro que hoje seria o seu dia. Ele já tinha escrito no seu livro que hoje seria o dia da tua vitória. O pai nunca se esquece. E a Bíblia diz que viu, o pai o viu. Antes que o filho o visse, o pai o viu. É antes que você sinta a presença dele, ele já está te vendo. Antes que você o veja, ele já está te vendo. Antes que você imagine, ele já preparou o milagre para você. A roupa para o filho pródigo já estava pronta. O cabrito ou o bezerro cevado já estava pronto. O anel, a sandália, o pai já tinha dito antecipadamente para o empregado: prepare uma roupa, prepare, deixe um bezerro, vai lá, vai cevando, porque esse é para um momento especial. Qual momento especial? Não importa, deixe esse bezerro engordando aí, porque é para um momento especial. Essa roupa, mas e essa roupa aqui? O meu filho vai voltar, eu não tenho dúvida que ele vai voltar. Deixa a sandália pronta, o anel pronto. Não, ele foi para uma terra longínqua e distante, mas o pai dizia: ele vai voltar. Talvez na hora de preparar a mesa, o pai dizia: coloque um prato a mais, talheres a mais. Por quê? Porque se ele voltar, eu quero estar preparado para esperá-lo. Ele vai voltar.
Derebacassoro manjou ele plaide canchou. Derebassou. De que plaio de planture manjou ele plaçou. O filho não voltou. Não, o filho não voltou cheio de confiança. Sabe como o filho voltou? Como um miserável. Sabe como o filho estava? Carregando o maior peso que um ser humano pode carregar, destruído. O filho voltou com a alma arrebentada, esperando ver se conseguia uma vaga de empregado do pai. Pior que o cheiro dos porcos. Era a alma inundada pelo mau cheiro do seu egoísmo, do pecado que ele tinha cometido, e era o que mais pesava. Limpar o corpo do filho era fácil, mudar o estereótipo do filho era fácil, um cabeleireiro podia fazer, o alfaiate podia fazer, água e sabão fazia, mas o pior do filho não era o que estava por fora, o pior do filho era o que estava por dentro. Era a alma carregada de um sentimento de culpa. E não tem nada mais traumático e doloroso na vida do ser humano do que a dor da culpa. E isso, o cabeleireiro podia fazer. A roupa, o alfaiate, o banho, qualquer servo poderia ajudá-lo. Mas tinha uma coisa que só o pai poderia fazer, que era limpar a alma e produzir uma nova esperança. E quando o pai ouviu, ele se moveu de íntima compaixão, e ele sai correndo. O filho esperava que o pai viesse com o dedo em riste. O filho esperava que o pai nunca ia conhecê-lo, mas o pai conheceu ele moribundo. Os empregados não o conheceram. Talvez ninguém o conheceria. Os vizinhos da fazenda não conheceram o mendigo. Talvez só dizia: lá vai o mendigo, lá vai o maltrapilho. Mas o pai conheceu o filho. O pai conhece o filho nas piores situações. O pai sempre conhece um filho. Pode estar como o pior mendigo, o pai falou: aquele andar é do meu filho. É só meu filho que anda daquele jeito. A forma que ele dá os passos, o pai pensou: tem medo ali, porque os passos não eram de alguém que caminhava livremente. Os passos eram de alguém que carregava um peso, mais do que o peso da sujeira, o peso do medo, o peso da culpa, o peso de ser rejeitado até como trabalhador. E o pai viu tudo aquilo, e o pai discerne: tem medo. E o pai corre em direção a ele. O filho esperava que o pai viria com o dedo em riste, dizendo: empregados, tire esse moribundo daqui, ele não é digno. Mas quando o filho olha para o pai, que ele vê o pai correndo em direção a ele, ele não sabia o que o pai o faria, mas de repente o pai abre os braços e corre e se joga no ombro do filho. E a Bíblia diz que ele lançou-lhe ao pescoço do filho. Ele não sentiu o cheiro dos porcos, ele não sentiu o cheiro da roupa que estava fedendo, ele não sentiu o mau cheiro do filho, ele sentiu o cheiro de compaixão. Ele precisava curar o filho. O que curou o filho não foi a roupa nova,
O que curou o filho não foi a festa. O que curou o filho foi o pai se lançar ao seu braço e o beijar. O pai não olhou para a sujeira do filho. O pai não olhou para a imundícia do filho. O pai apenas abraçou o filho. E o pai diz: filho, tem uma nova chance para você. Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. E o pai diz: não se preocupe não, meu filho. Eu já preparei roupas novas para você. Eu já preparei tudo novo. Eu tenho algo novo. Eu tenho anel, que significa uma nova aliança. Eu tenho roupa nova, que significa vida nova. Eu já matei o bezerro. Tem palavra, tem alimento, tem comida para te fortalecer. Tem tudo novo para você. Entra para dentro, tem sandália nova, calçar dos pés na preparação do evangelho. Tem tudo novo para você. Começa hoje a tua nova história, filho. E é assim. Imagine a alegria do filho. O pai não estava pensando no que o filho tinha perdido. O pai estava pensando no que ele tinha encontrado. O filho mais velho estava olhando para os bens materiais. O pai não olhava para coisas, o pai olhava para pessoas. O pai não olhava para o prejuízo financeiro, o pai olhava para o prejuízo da alma que poderia ser gerado. O pai não estava se preocupando com o que o filho perdeu, o pai não queria que o filho se perdesse. E o pai encontrou o filho novamente. A festa, o pai bem disse, não é pelo que o filho gastou e voltou. A festa é porque o que estava morto reviveu. É porque o que estava perdido foi encontrado. E o que estava perdido era um filho dentro do filho. E às vezes nós se perdemos dentro de nós mesmos. E o filho perdido dentro do filho foi encontrado por um pai que o amou. E sabe quem é esse pai? Jesus. O pai sempre tem uma nova chance para você. O amor do pai está estendido aqui para dizer para você: tem uma nova história, tem um novo recomeço. Não importa o que você gastou, não importa a sua vida no ontem, o que importa é o hoje. E o hoje é o recomeço para cada um dos que estão aqui. O filho mais velho estava dentro da casa do pai sem nenhum entendimento. Sem nenhum entendimento. Ouviu o barulho da festa, porque foi muito rápido. E por que foi rápido? Porque o pai estava preparado para o milagre, para a volta do filho. Que barulho é esse? Chamou o empregado. Ah, seu pai deu uma festa. Aí o filho chama o pai e diz: pai, não, o empregado informa o pai que o filho estava revoltado lá de fora. Vamos seguir o versículo. Olha o que acontece depois. Pode seguir mais um. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram. Tem gente que não suporta a alegria dos outros. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai e matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Olha como, pode voltar nesse versículo. Olha o que o empregado disse: teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O filho entendeu, porque teu irmão está são e salvo.
Mas o irmão não entendeu. O motivo da festa não era o filho apenas ter voltado, é a vida do filho. E aí ele se indignou e não quis entrar. E saiu o pai e estava com ele. O pai insistia: filho, entra, pode seguir. Mas respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste o quê? Síndrome do cabrito. Ele tinha o reino todo, mas ele estava preocupado com o cabrito. Como a mente de muita gente é medíocre. A fazenda sempre foi dele, foi o que o pai falou. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Agora você está preocupado com o outro por causa de um cabrito. Você não percebe que a herança é toda tua? Você não percebe que o que eu tenho é teu? E você está preocupado que eu matei um cabrito para dar para o outro? O que é um cabrito perto da fazenda? Não é nada. Mas tem gente se indignando por causa do cabrito. E não consegue se alegrar quando o outro ganha o cabrito, sabendo que a fazenda é dele. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Aí o pai disse assim, aí o filho ainda disse: vindo este filho que desperdiçou tudo, com meretriz, mataste o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são de quem? Será que você entende o tamanho da tua herança? Não dá para discutir a alegria do outro, a tua também é tão grande quanto a dele. Não dá para discutir o que Deus está fazendo na vida do outro, deixa Deus fazer. O importante é que nós somos herdeiros da mesma herança eterna com o Pai. Eu quero que você fique em pé. É triste como termina a história. Mas era justo que nos alegremos e nos regozijemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É assim que termina. O filho entrou? Eu não sei se o filho entrou. A Bíblia não conta a história. Talvez este filho seja você, que não consegue se alegrar com a alegria dos outros, que fica discutindo posições dentro da igreja. Por que ela pode e eu não posso? Por que ele pode e eu não posso? E a gente fica com a síndrome do cabrito. A gente não consegue se alegrar quando outras pessoas, em um pequeno pedaço ou espaço de tempo, estão alcançando uma alegria. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Pai, Ele ama a todos. Se existe uma coisa que nunca eu vou discutir, é uma decisão do Pai. É decisão dele, do Pai Celestial.